dos ambientes. Conforme estudamos, o ar, a água, o solo e a luz solar são elementos indispensáveis à existência de vida do nosso planeta. Sendo assim, é essencial que sejam preservados. E como isso pode ser feito? Vamos ver o que fazer em cada caso. Vamos lá. Como cuidar do ar? As indústrias, os automóveis e as queimadas das florestas poluem bastante o ambiente por meio da produção de gases poluentes, ou seja, que causam malefícios, o que pode refletir em enormes danos para os seres vivos, inclusive o próprio ser humano. Aí na primeira imagem nós temos as chaminés de uma fábrica, ou seja, uma indústria. E essa fumaça que está saindo aí é um ar poluído. Na segunda imagem, nós temos carros lançando os gases poluentes no ar. Também essa fumaça que sai dos carros é um ar poluído, que causam danos aos seres humanos e a outros seres vivos. Bom, o que cada um pode fazer para reduzir a poluição do ar? Nós temos algumas alternativas aí. Evitar usar automóveis para distâncias pequenas. Por exemplo, ao invés de ir de carro ao mercado ou à farmácia para comprar uma coisa rapidinho ou pouca coisa, você pode usar a bicicleta ou um transporte coletivo como ônibus e metrô ou ir a pé. Segunda, usar equipamentos que reduzem a liberação de gases poluentes, como filtros de carros e nas chaminés das indústrias. Terceiro, não jogar lixo em terreno baldio e nem colocar fogo em lixo para que não haja incêndios. Quarta, promover o plantio de árvores, ou seja, plantar mais árvores. E quinta, incentivar a preservação da floresta. Não arrancar árvores, evitar o desmatamento. Tudo isso são alternativas que podemos ter para cuidar do nosso ar. Como cuidar das águas do planeta? A água, ela vem sendo suja pela água do banho, da limpeza, da descarga, do vaso sanitário, pelo lixo e pelos produtos que as pessoas jogam no mar. Além disso, também é desperdiçada, o que reduz ainda mais a quantidade de água potável disponível para todos os seres vivos. Não podemos permitir que as imagens como essa daí continuem existindo no planeta. E nós temos um rio poluído e temos um canal de esgoto, estão vendo? Sendo jogado dentro desse rio. Nós temos que usar a água de uma maneira consciente, para que todo mundo possa ter. E cada um tem que fazer a nossa parte. Por exemplo, tomar banhos rápidos, fechar a torneira enquanto escova os dentes, pedir que se consertem em lugares que jogam água limpa, reaproveitar a água de aquários e do cozimento de alimentos para regar as plantas, sem sal, tá bom? Então, essas são algumas medidas que nós podemos utilizar para preservar a água do nosso planeta. Na primeira imagem, nós temos alguns agrotóxicos que são aplicados em plantações. E na segunda imagem, nós temos um solo cheio de lixo, ou seja, as pessoas jogaram lixo e não colocaram no lugar correto para ver a coleta. Para a preservação do solo, algumas ações podem ser feitas, como, por exemplo, jogar o lixo corretamente, de preferência reciclando os materiais possíveis. Por exemplo, reciclando garrafa PET, alguns materiais que nós podemos reutilizar. Segundo, usar materiais que são facilmente eliminados no ambiente. Terceiro, evitar consumir produtos que usam agrotóxicos para sua produção. E quarto, evitar o uso de material descartável, como o plástico. O que mais podemos fazer? Faça a sua parte, economize água, coloque lixo nos locais apropriados
e separe o lixo orgânico do reciclável. Uma boa proposta para colocar em prática é a política dos 5 R's, que tem como objetivo uma mudança de hábitos das pessoas, levando todos a repensar suas ações e o que elas podem causar no ambiente. Assim, a política dos 5 R's deve priorizar a redução do consumo e o reaproveitamento em relação à sua própria reciclagem. Esses são os 5 R's, olha, que estão na imagem aí de verde. São eles: repensar, recusar, reduzir, reaproveitar e reciclar. E como cuidar dos solos? Os solos também sofrem com as ações causadas pelo ser humano. Muitas substâncias são usadas nas plantações para proteger os vegetais, como agrotóxicos, mas que acabam poluindo o solo. Além disso, o lixo acumulado em lixões leva muitos anos para ser eliminado, produzindo um líquido cheio de substâncias que entram no solo, fazendo com que muitas plantas e micro-organismos possam deixar de existir nesses lugares.